Eu acho que contra o Chelsea a gente tem bastante jogo, né? Acho que tanto se fosse o Botafogo quanto o Palmeiras, mas, porém, entretanto, contudo, o Palmeiras tem uma questão que eu acho que não está sendo levada, está sendo subestimada, né? O Palmeiras vai ter uma zaga com Bruno Fux e Mikael. E a gente viu o que foi Bruno Fux e Mikael no jogo contra o Cruzeiro, né? 10 minutos estava 2-0 com 2 erros de marcação e 2 bolas cruzadas na área. São jogadores com muita dificuldade defensiva. E aí eu trouxe aqui algumas possíveis soluções para que a gente não sofra defensivamente contra esse Chelsea. Né? Um Chelsea que poderia ter colocado aqui no campinho, não coloquei, mas é um time que tem uma saída de bola bastante povoada, né? Um time que costuma sair com 5 jogadores, com os 3, às vezes com 3 zagueiros ou 2 zagueiros, mas desce muita gente para sair jogando. O goleiro faz uma função meio de líbero muitas vezes, né? Então é um time que faz uma saída de bola bastante apoiada e sofre muito com pressão alta, né? Se a gente pega os jogos da última temporada do Chelsea, quem mais dá trabalho para o Chelsea são times que fazem uma pressão alta e conseguem jogar ali no 1 contra 1, né? Nessa primeiro momento de marcação. Então, do ponto de vista tático mais geral, acho que o Palmeiras idealmente tinha que marcar alto esse Chelsea, né? Num primeiro momento, num segundo fazer marcação média em relação ao posicionamento no campo, uma marcação mista, né, entre individual e marcação por zona, e não deixar que essa bola, o Palmeiras precisa travar o jogo no meio de campo, o Palmeiras não pode deixar essa bola passar os volantes, porque se você chega, né, ali no 1 contra 1 contra Fux, Mikael, vai complicar o jogo pro Palmeiras, né, e aí como lidar com isso, né, aproveitar para ler o Enio, que ele fala, Felipe Anderson de ala é mais burocrático que fila de banco. Eu acho que o Felipe Anderson ele teve um bom momento no Palmeiras como ala, mas eu acho que a questão não seria minha primeira opção, mas o problema é que o Palmeiras tem um quebra-cabeça aí, né? Porque sem o Piquerez, o Palmeiras precisa de alguém na ala esquerda. E aí tem o Vanderlan como possibilidade. Bom, vai usar o Vanderlan? Se fosse usar o Vanderlan, eu fazia isso daqui tranquilamente. Alan e Vanderlan lá na esquerda. A questão é, dá para confiar no Vanderlan? Né? A gente teria, vou deixar aqui as possibilidades, né? A gente dá para confiar no Vanderlan Vai ter até o ala? banco de reservas? Como assim? Cadê o Abel Tem. Ferreira? Abel Ferreira tá falando com vocês agora aqui. E então, assim, idealmente eu gostaria do Alan na direita. Por quê? Porque eu acho que o Alan ele faz muito bem a transição do jogo e ele consegue centralizar o jogo. Né? Uma vez que ele é canhoto, ele jogando pela direita, ele tem o drible curto, ele tem o passe curto e ele tem velocidade. A gente viu muito isso contra o Botafogo. Ele recebe essa bola na pressão, dribla 1, dribla 2, sofre a falta, organiza o jogo e faz a transição de jogo. Isso é uma coisa que o Felipe Anderson também consegue oferecer ao Palmeiras, né? Porque ele é um jogador muito técnico, então ele consegue receber essa bola e ser justamente, como você falou, ser burocrático, que acho que é o que o Palmeiras precisa no primeiro momento, ali, numa transição não tão rápida de jogo, né? É receber essa bola e ter capacidade técnica e calma para tocar e fazer a transição de jogo. Se você coloca o Mike ali, acho que você perde tudo. Você não ganha nada defensivamente, não ganha nada ofensivamente, é um jogador que tem dificuldade com a bola no pé. Dá esse primeiro drible, esse passe curto, essa saída de bola. Então, por isso, eu considero o Felipe Anderson uma possibilidade aqui na direita, e se ele viesse para a direita, o Alan, eu acho que o Alan não pode ficar fora do jogo, né? Então, se o Alan não for jogar, aliás, se o Felipe Anderson for jogar aqui, né? Ou o Alan vem para o meio, né? Ou ele joga na esquerda. Acho que o Alan não pode ficar de fora, porque acho que ele, junto do Rios, são os grandes jogadores do Palmeiras. De fato, falta umzinho nesse time. E aí, qual que é a questão principal para mim? O que eu faria de modo a tentar impedir, né, a tentar deixar um jogo mais fácil para Bruno Fux e Mikael? Eu, pessoalmente, entraria com 2 volantes, que traz um certo problema, porque o Palmeiras só tem 2 5 no elenco, né? Então você não teria peça de substituição. Um deles teria que jogar 90 ou 120 minutos. Mas você colocando aqui o Emiliano Martinez, né, que o Abel falou que é um cão de guarda, o Moreno como cão de caça aqui, você teria um Giai aqui como um segundo cão de caça, né? O Giai que é um jogador muito interessante, parecido com o Aníbal Moreno, né? Você tem um momento aqui, né,
não defensivo, né, mas um momento sem posse de bola, você teria aqui o... Ixi, agora eu tô com todo mundo aqui, peraí. Você teria... Oh, caralho. Eu não sei mexer direito ainda nesse software, mas, bom, vocês estão entendendo aqui, né? Filho da puta. Por que ele tá adicionando? Ah, ele adiciona assim. Tá, pode pá. Não sei como eu faço pra tirar esse arrombado aqui. Bom, mas agora eu entendi. Quando você clica, ele adiciona. Bom, de todo modo, né, você teria aqui uma pressão alta com o Vitor Roque, Estevão e o Rios, né, se ele fosse jogar aqui um pouco mais para frente, e o Alan Felipe Anderson subindo, numa pressão de 5 contra 5 numa saída de bola do Palmeiras. E aí você teria, né, uma primeira, você não despovoaria completamente o meio, e você tem uma segunda linha aqui, né, se passar dessa... É claro, né, se você passar de um lado, né, aqui, se você passa de um lado, né, na pressão, o outro lado já recompõe, né, obviamente. Então, eu viria o time mais ou menos assim. Idealmente com Felipe Anderson e Alan, porque eu não vejo outra possibilidade para substituir o Piquerez na esquerda, né? Eu não acho que o Vanderlan tem jogado o suficiente para justificar uma ida dele ao time titular, né? Isso seria uma das possibilidades, ao meu ver, né, para você impedir praticamente um 3-6-1, né? Você pode até ter o Estevão um pouco mais móvel aqui e o Rios fazendo, né, um 3 volante aqui, né, o Estevão um pouco mais móvel, né, o Vitor Roque um pouco mais isolado lá na frente. Esse 3-6-1, um modo de você povoar muito o meio de campo, né, e conduzir o jogo para um jogo de meio de campo, né? Não permitir que o Chelsea avance muito adentro do campo do Palmeiras. Porque se o Palmeiras fizer o que fez no Mundial de 21, por exemplo, né? Ou se fizer o que fez com o Al Hilal, por exemplo, dar a bola para o adversário e marcar em bloco médio, bloco baixo, o Palmeiras vai sofrer demais. Porque dentro da área ele vai ter Mikael e Bruno Fux. Né, o Giai é um jogador que acaba não ficando na área. Né, o Palmeiras costuma marcar, né, em fase defensiva numa linha de 4 aqui, né, e aí com Aníbal Moreno e Rios, né, no modelo que o Palmeiras joga. Né, ele sobe com 3 e defende com 4. Né, então o Giai fica como um lateral. Eu acho extremamente perigoso o Palmeiras jogar contra o Chelsea num bloco baixo, tendo na zaga Mikael e Bruno Fux. Né, eu acho suicídio. Então, eu vejo com possibilidade do Palmeiras ganhar e até surpreender esse Chelsea, que, como o Marco falou, tá mais cansado fisicamente, começar com marcação alta, 20 minutos daquele sufoco, mais ou menos o que o Fluminense fez contra a Inter. E depois condicionar o jogo a um jogo de meio campo. Você ter esse losango aqui no meio, né? Entre Rios, você pode até ter algo mais assim, né? O Rios, o Moreno, o Estevão e o Martinez, e você, né, você povoa o meio de campo com jogadores de transição, né? Você tem ali um eixo ali, Emiliano e Estevão, né, um pouco mais posicionados, um mais livre para atacar, um mais posicionado para defender, e dois jogadores rápidos e de transição, e você tem os alas, né, para alongar o campo. Eu não vejo muito como fugir disso, né? Eu não acho necessariamente que o Abel vai fazer isso, talvez, eu imagino que o Abel, inclusive pelas notícias, pela entrevista que o Vanderlan deu, eu acho que ele vai acabar indo com o Vanderlan, e aí ele provavelmente vai com um time mais ou menos assim, né? Provavelmente o Alan na direita, Vanderlan na esquerda, Emiliano Martinez, Rios, Estevão e Maurício, né? Eu imagino que o Abel vai jogar dessa forma aqui, né? E aí o Estevão e o Maurício um pouco mais avançados, né? Como meias mais ofensivos, assim, né? E o meu medo nesse tipo de jogo aqui é justamente essa parte do campo. Eu não sei se vocês repararam, mas contra o Botafogo, se você pegar pega os melhores momentos, você vai ver que o tempo inteiro existe um oásis aqui, assim, nessa parte do campo, do meio campo ofensivo do Palmeiras, que é justamente onde o Botafogo tinha os seus volantes, né? E quando colocou a bola no chão, conseguiu chegar na área do Palmeiras. Esse é um pouco o meu medo nessa estrutura do Abel, que o Abel vem fazendo. Mas enfim.